Assim como qualquer profissão, a engenharia não está imune aos erros, mas diferente da maioria delas, um erro aqui pode significar uma enorme catástrofe, que infelizmente resultam em dezenas, centenas ou até milhares de mortes. Por isso, por mais difícil que seja, lembrar dos erros do passado pode ser uma boa alternativa para evitá-los no futuro. Essa lista foi baseada no impacto que esses erros tiveram ao longo da história e está separada do menor para o maior desastre, tanto em questão de custo como principalmente em número de vítimas. Começando com o quinto lugar da lista, a Ponte Quebec, a ponte que colapsou 2 vezes. Com 987 metros de comprimento, 29 de largura e 104 de altura, seu projeto seria a maior ponte do tipo cantilever do mundo, que é um sistema onde as extremidades da estrutura são engastadas nas margens para sustentar um vão central. Construída sobre o rio São Lourenço, na cidade de Quebec, no Canadá, tinha como responsáveis os engenheiros Edward O'Hare e Colin Wood Scheinber. Ambos nunca haviam trabalhado com pontes nesse sistema, então foram assistidos pelo engenheiro especialista em pontes R.C. Douglas. Após meses de trabalho na elaboração dos cálculos do projeto, na primeira reunião de apresentação dos resultados, R.C. Douglas se negou a aceitar os cálculos feitos por Edward e Colin Wood, que ao invés de acatarem o conselho do especialista mais experiente, decidiram simplesmente dispensá-lo e seguir com o projeto. Em 1904, a ponte começa a tomar forma. Tudo ia bem até 1907, quando parte da estrutura começou a sofrer por torções, mesmo sem existir nenhuma carga além do seu peso próprio. Vários avisos foram reportados à empresa de ferrovias responsável e até um engenheiro consultor foi acionado, que enviou um aviso de iminente colapso no dia 27 de agosto de 1907. Mas, infelizmente, não foi repassado para a obra, e 2 dias depois, em 29 de agosto, o braço sul da ponte desaba, matando 75 dos 86 operários que trabalhavam na ponte. A ponte só começou a ser reconstruída 8 anos depois, com uma estrutura mais robusta e projetada por 3 dos maiores e mais experientes engenheiros da época. Mas um problema de fundição em um dos sistemas de ligação do vão central da ponte fez com que um segundo colapso acontecesse em 11 de setembro de 1916, vitimando mais 13 trabalhadores, totalizando 86 vítimas em 2 colapsos diferentes de uma mesma ponte. Em quarto lugar da nossa lista está o dirigível Hindenburg. Considerado um dos principais avanços do transporte do século XX, os dirigíveis prometiam ser o que havia de mais moderno na época. Projetado pela Alemanha nazista, o Zeppelin LZ-129 Hindenburg tinha 245 metros de comprimento, 41,5 metros de diâmetro e uma autonomia de 14 mil quilômetros. Era motivo de orgulho do governo alemão. O ministro da propaganda Joseph Goebbels exigia que o dirigível estivesse presente em todos os grandes eventos políticos pelo mundo, e ordenou inclusive a pintura das suásticas na cauda do Zeppelin, semanas antes de pegar fogo com 97 pessoas a bordo em Lakehurst, Nova Jersey, nos Estados Unidos, em 6 de maio de 1937, durante a tentativa de atracar. Na época, os alemães acusaram os americanos de sabotarem o dirigível para colocar em xeque a superioridade da tecnologia alemã. Mas depois de uma investigação minuciosa, ficou claro as razões do acidente. O Hindenburg era preenchido com mais de 200 mil metros cúbicos de hidrogênio altamente inflamável, e era o que o fazia flutuar. Uma faísca gerada por uma pequena carga eletrostática no momento da atracagem foi responsável pelo efeito em cadeia, que consumiu toda a sua estrutura metálica interna, além do revestimento externo, que era uma lona de algodão revestida com uma fina camada de alumínio, a receita perfeita para o desastre. A fábrica alemã de Zeppelin até iniciou negociações com o governo norte-americano para a compra de gás hélio, que era uma alternativa não inflamável para o hidrogênio, e um navio chegou a ser carregado com milhares de cilindros do produto, mas nunca foram entregues, pois dias depois, em 1º de março de 1938, a Alemanha invade a Áustria e os Estados Unidos
cancelam todos os contratos com o país. No terceiro lugar, temos um dos desastres mais famosos de todos os tempos, o RMS Titanic. Construído em 1911, era o maior e mais luxuoso navio do mundo, com 269 metros de comprimento, 53 metros de altura e 28 de largura. Naufragou na madrugada do dia 15 de abril de 1912. Sua estrutura composta de chapa de metal fixada com rebites se mostraram frágeis demais para as baixas temperaturas do Atlântico Norte, que ao se chocar com o iceberg, a 740 km da costa do Canadá, tem o seu casco rompido, preenchendo 5 dos 16 compartimentos estanques do navio. Indícios também indicavam um incêndio na área das caldeiras algumas semanas antes da sua partida, o que teria enfraquecido ainda mais a sua estrutura. Se esses erros já não fossem o suficiente, o número de botes salva-vidas não comportavam nem a metade dos tripulantes, e durante o naufrágio ainda eram preenchidos com apenas 1/3 da capacidade máxima de 65 pessoas. O Titanic demorou apenas 2 horas para afundar completamente, que se iniciou pela proa e se partiu em 2, próximo à terceira chaminé. Das 2.200 pessoas a bordo, apenas 686 sobreviveram, nessa que se tornou a maior tragédia marítima em tempos de paz desde então. Em segundo lugar, temos a explosão da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Considerado até hoje o maior desastre nuclear do planeta e um dos maiores de forma geral, Chernobyl era uma usina nuclear na cidade de Pripyat, na Ucrânia soviética, que em 1986 sofreu uma grande explosão durante a realização de um teste de queda de energia mal sucedido. A explosão expôs o núcleo radioativo e espalhou uma névoa radioativa por milhares de quilômetros, atingindo toda a Europa, Japão, Índia e até os Estados Unidos e Canadá. O incidente tem seus feitos sob uma constante contenção até os dias de hoje, pois levará alguns milhares de anos até que o núcleo de urânio 235 decaia e não seja mais um risco à vida. Toda a cidade de Pripyat foi completamente abandonada às pressas, onde os moradores deixaram tudo para trás. A tecnologia soviética dos reatores RBMK continha diversas falhas e tiveram de ser substituídos ou desativados em várias outras usinas, mas, por incrível que pareça, ainda existem 10 desses reatores em funcionamento na Rússia. O desastre foi responsável pela morte de pelo menos 25 mil pessoas. Outras estimativas aumentam esse número para mais de 90 mil, todas elas resultados de alterações nas células e câncer. Em primeiro lugar, temos o rompimento da barragem em Banqiao. Construída em 1950, a barragem em Banqiao fez parte de um conjunto de outras 62 na cidade de Zhuangjiang, na província de Henan, na China. Concebida para controlar inundações e para gerar energia para o centro da China, a barragem de Banqiao continha mais de 500 milhões de metros cúbicos de água. Durante a construção das barragens, diversos especialistas alertavam sobre os riscos de acidente e a alteração drástica do nível do lençol freático, o que poderia mudar a estrutura do solo que servia de base para as barragens. Além de outros problemas, como um número pequeno de comportas, de apenas 5, onde um projeto mais robusto negado pelos responsáveis previa pelo menos 12. Em agosto de 1975, o tufão Nina despejou sobre a China, em 24 horas, o volume de chuva previsto para um ano inteiro. A barragem, mesmo com todas as comportas abertas, não suportou a enorme carga do volume adicional de água e se rompeu, formando uma onda de 7 metros de altura e 10 quilômetros de largura, varrendo tudo o que tinha pela frente, com velocidade de 50 km por hora, rompendo outras 60 barragens abaixo. 26 mil pessoas morreram afogadas logo na primeira onda, mas outras 200 mil morreram de fome, dias depois, por ficarem completamente ilhadas. As razões do desastre foram atribuídas ao projeto mal executado e pela falta de comportas de drenagem, além da falta de manutenção, tornando a construção completamente insegura, que muitos afirmam que sofreria um colapso cedo ou tarde, mesmo se o tufão nunca tivesse acontecido.